Bom dia, rapaziada. Tudo certo? Feliz, né? Bom, é impressionante como que as coisas mudam em 3, 4 jogos, né? Mas mudam por quê? As coisas mudam porque nós temos agora comando, liderança, né? E é impressionante. Eu sou um crítico. Eu acho que um dos mais críticos, dos mais ácidos contra o Luciano, quando ele de repente, apesar de ter tomado outro cartão idiota ontem, quando ele de repente não tem a capacidade de chegar pro cara e falar assim: ô meu, aqui eu não jogo, aqui eu não consigo. A hora que chegou um cara com competência, que conhece e que entende das coisas, o que está acontecendo com o Luciano? O que está acontecendo com esse time? Olha a média do Luciano com o Crespo. Olha a média dele antes do Crespo. E o Crespo, simples, sem inventar, 3 zagueiros. Jogo passado, quem que deu uma assistência pro gol? Marco Antônio. Quem que deu assistência pro gol ontem? Marco Antônio. Então 3 zagueiros. O Crespo colocou um esquema tático para desespero das Viva da Leste, aquele inútil. Ele colocou um esquema tático onde os volantes jogam bola. Volante não é só para desarmar, só para marcar. Então, o Crespo fez em 4 jogos, com as peças que tem, tá? Sem ter Oscar, sem ter Lucas, sem ter o Ryan, sem ter o Luca. O Crespo tá fazendo omelete sem ovo. O outro tirava leite de pedra. Leite de pedra, meus ovos que ele tirava. O Crespo, de uma forma simples e básica, tá fazendo com que esse time seja brilhante? Não. Esse time é sobrenatural? Não. Esse time joga um futebol de encher os olhos? Não. Mas para ganhar desse time vai ser foda. Vai suar sangue o adversário. O Frabosta, primeiro jogo dele, a gente patinou e perdeu de 1-0. Depois disso, amassamos o Red Bull. O Red Bosta não perdeu porque a gente não teve sorte naquele jogo. Galinhada nós trituramos. E ontem era uma vitória chave. Chave a vitória ontem. Pra dar confiança, pra de repente ver que o time é capaz e tem potencial, e que todos têm o mesmo peso, o mesmo valor. É um time de altíssima intensidade, é um time de... tem que jogar no alto grau de dedicação, doação, entrega, porque não é um time brilhante. Mas os times do São Paulo sempre foram assim, principalmente os do Muricy. Os times não eram aquele time que enchia os olhos, mas o resultado vinha. E o adversário sabia que tinha um osso duro para roer pela frente. Então está sendo resgatado algumas coisas que nós precisamos celebrar, né? Primeiro, o esquema tático, onde o time sofre nos jogos, mas sofre muito pouco. O time tem quase que o controle do jogo, com a bola, né? O time trabalha a bola, o time tem a posse da bola. Quer dizer, você tendo a bola, seu adversário não consegue chegar no seu gol. E a escalação do Crespo não inventa, ele não fica com invenções, ele não fica com coisa que de repente não é um fundamento básico do futebol, cada um no seu lugar, né? E bastou ele colocar o Luciano
mais próximo da área, né? Colocar 3 zagueiros para os volantes poderem trabalhar. Então, os resultados eles têm aparecido, né? E ele vai variar esses esquemas táticos aí, coisa que o outro não fazia, né? O outro não fazia isso. Então, o Crespão chegou, já tem o domínio da escalação, do elenco, né? Pelo jeito, já tem o controle do vestiário. E vamos torcer para que as coisas sejam daí para cima, né? Para que a gente possa, de repente, se manter, né? Com esse foco, com essa pegada. E como ele mesmo disse, jogar todos os jogos assim. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que esse time está crescendo, esse time está ficando encorpado. Esse time vai chegar para os mata-mata, né, de Libertadores e de Copa do Brasil completamente diferente do que era um mês atrás, né? Com confiança, com pegada, e o adversário do outro lado fala: ih, meu, agora vai ser foda, hein? Nós estamos pegando os caras. Porque o adversário ele sente, ele fala: porra, meu, é complicado jogar contra esse São Paulo aí, né? Então eu acho que nós estamos crescendo na hora certa. Eu acho que as coisas estão entrando nos eixos. E eu acredito que a gente possa, né, ter uma expectativa positiva aí para as Copas, para os mata-matas, né? Quem sabe a gente não belisca um título esse ano? Eu acredito. Então, se eu estiver falando groselha, entra aí, comenta, deixa seu like, né? Vamos prestigiar o canal e vamos junto que aqui é São Paulo e aqui vocês têm voz e têm vez. Beleza? Luciano, continua assim, viu, lindão? Para com o xilique, cartão idiota, tá? E só joga o básico, só arroz com feijão, tá? Não fica pensando que você é o Zidane, não, porque você não é. Nem o Danilo, nem o Raí, nem o Jorge Wagner, nem o Amoroso, tá? Você é o Luciano, né? Joga isso daí, continua jogando sua bolinha aí, fazendo seus gols, importante, decisivo, tá? Que é isso daí. Seu papel é esse, a gente precisa de você. Beleza? Galera, um abraço, fica com Deus, bom fim de semana, tamo junto, aqui é São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão, um abraço.